pensar quanto tempo da sua vida você perde se importando com coisas que não mudam absolutamente nada, seja aquela fofoca do colégio, a opinião aleatória no Instagram, ou até aquele vizinho que parece viver só para reclamar da sua vida? Pois é, a gente se preocupa demais, e na maioria das vezes com coisas inúteis. Nietzsche dizia: o segredo da maior frutificação e o maior gozo da existência chama-se viver perigosamente. E viver perigosamente não significa se jogar de um penhasco sem paraquedas. Significa aprender a não ligar para as pressões, para as regras invisíveis e, principalmente, para as opiniões que tentam te aprisionar. Hoje, vamos falar sobre a arte de não ligar para nada. Não no sentido de ser um zumbi indiferente, mas no sentido de conquistar uma liberdade que poucas pessoas têm coragem de viver. O peso da opinião dos outros. Imagina uma cena de anime, Hinata, de IQ. É chamado de baixinho inútil desde o início. Se ele tivesse ligado para cada piadinha, para cada riso de canto, ele teria desistido antes mesmo de começar. Mas o que ele fez? Ignorou. Se focou em pular mais alto, correr mais rápido, se tornar indispensável. É exatamente isso que Nietzsche defendia, a vontade de potência. Você não se guia pelo que os outros dizem que você deve ser. Você se guia pelo que você quer se tornar. Agora pensa no oposto. Quantas pessoas você conhece que moldam a vida inteira só para agradar? A roupa que usam, o que postam, até com quem andam, tudo é baseado em evitar críticas. Sabe o que isso gera? Uma vida fraca, previsível, sem essência. Nietzsche chamava isso de moral do rebanho. E você sabe como o rebanho vive. Seguindo, obedecendo, nunca pensando por conta própria. A prisão invisível do se importar demais. Vamos ser sinceros, a maioria das coisas que tiram o seu sono hoje, daqui a um ano você nem vai lembrar. Aquela mensagem visualizada e não respondida, aquela crítica injusta do professor, aquele meme te zoando, tudo evapora. Mas, na hora, parece o fim do mundo. Nietzsche diria que isso acontece porque a gente é condicionado a viver em função da aprovação. É como no clube da luta. Os caras estavam presos num ciclo de consumo e aparência, até perceberem que nada daquilo importava de verdade. O filme inteiro é um grito de Nietzsche na tela. Destrua as amarras, viva com intensidade e pare de se importar com o que não tem peso real. A diferença entre não ligar e ser apático. Agora, calma. Não ligar para nada não é ser frio ou preguiçoso. É escolher com sabedoria o que merece sua energia. Por exemplo, não ligar para o julgamento alheio, isso é liberdade. Não ligar para a própria saúde, isso é burrice. Não ligar para pequenas derrotas, isso é maturidade. Não ligar para os próprios sonhos, isso é covardia. A apatia é desistir da vida. Nietzsche odiava a apatia. Ele queria a intensidade. Ele acreditava que você deveria abraçar a dor, a alegria, o fracasso e o triunfo com a mesma paixão. Ou seja, não ligar para as coisas pequenas e destrutivas, para poder ligar com força total para as coisas grandes e transformadoras. Exemplos do mundo real. Pensa em Tony Stark, do Homem de Ferro. O cara é debochado, arrogante até. Mas por trás desse estilo, ele esconde algo poderoso. Ele não liga para a aprovação. Enquanto o governo, os militares, a imprensa querem moldá-lo, ele continua sendo ele. É exatamente por isso que ele cria, inova e salva o mundo. Agora olha para personagens que se importam demais com a opinião pública, políticos que mudam de discurso conforme a plateia, influencers que vivem de validação, pessoas que nunca mostram quem são de verdade. Elas podem até ter sucesso momentâneo, mas não têm poder real. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. E só dá para se tornar quem você é quando você para de se preocupar com a máscara que os outros querem colocar em você. A força do ridículo. Sabe por que muita gente não vive seus sonhos? Porque tem medo de parecer ridícula. Quer aprender a tocar violão? Vai errar notas. Quer começar na academia? Vai levantar pouco peso. Quer abrir um canal no YouTube? Vai ter vídeo com 20 views. E aí, se você liga demais, você desiste. Nietzsche defendia a ideia do eterno retorno. Viver como se fosse repetir essa mesma vida infinitas vezes. Agora pensa, se você tivesse que viver sua vida de novo, exatamente igual, você ia querer que fosse uma vida de coragem ou uma vida de vergonha alheia por nunca ter tentado?
É aí que entra a arte de não ligar, rir do ridículo, abraçar os erros, viver com intensidade mesmo sendo observado. Estratégia prática, como aplicar no dia a dia. Tá, bonito na teoria, mas como viver isso? Nietzsche não te daria uma lista de 10 passos para a paz interior, mas se fosse traduzir o espírito dele em atitudes práticas, seria algo assim: escolha suas batalhas. Nem toda crítica merece resposta, nem toda briga merece energia. Aceite desconforto. Vai ter gente que não gosta de você. Normal. Transforme dor em combustível. Cada fracasso pode te forjar, se você não ligar para o julgamento e continuar. Pratique o silêncio. Muitas vezes, não ligar significa não dar palco para o que não merece. Crie sua própria métrica. Seu valor não vem de likes, notas ou salários. Vem do quanto você é fiel a si mesmo. Quando não ligar é revolucionário. Nietzsche não estava preocupado em ser aceito. Ele estava preocupado em ser verdadeiro. E é isso que assusta. Quando você não liga, você quebra o jogo. Olha Neo em Matrix. Enquanto todo mundo vivia numa simulação criada para controlar, ele decidiu não ligar para as regras impostas. Resultado, ele se tornou o escolhido. O mesmo acontece na vida real. Quando você não se deixa prender pelas regras invisíveis, você incomoda. As pessoas podem até te chamar de estranho, arrogante ou inconsequente, mas, no fundo, elas sabem. Você é livre. Nietzsche e a superação do homem comum. Nietzsche falava do Ubermensch, o além do homem. Não é um super-herói de capa, mas alguém que transcende a mediocridade. E adivinha, só dá para chegar lá quando você para de ligar para o que te puxa para baixo. O homem comum se preocupa com status, fofoca, regras sociais. O além do homem se preocupa em criar, em afirmar a vida, em viver com intensidade. É como Luffy em One Piece. Todo mundo chama ele de maluco, irresponsável, pirata fracassado. Mas justamente porque ele não liga, ele vai mais longe que todos os outros. A arte de não ligar para nada não é sobre virar um robô sem sentimentos. É sobre escolher aonde colocar sua energia vital. Nietzsche nos convida a viver perigosamente, a rir do ridículo, a nos libertar das correntes invisíveis que o rebanho chama de normalidade. Da próxima vez que alguém te criticar, que o mundo tentar te forçar a caber numa caixinha, lembra disso. Você não precisa agradar ninguém. Você não precisa provar nada. Você só precisa se tornar quem você é. E se o eterno retorno fosse real, você teria orgulho de repetir a vida que está vivendo agora? Se a resposta for não, talvez seja a hora de aprender a arte de não ligar. Por quê? No final das contas, como Nietzsche diria, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música.